A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 4, que traz por título O Vaso Doleiro, a descrição espiritual da nação. Eita glória, se prepare aí, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 4 dos jovens do quarto trimestre de 2025, que traz por título O Vaso Doleiro, a descrição espiritual da nação. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer. Você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor. É grátis, é no 0800, é bênção. Veja só, se você quiser também, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar quem foi o profeta Jeremias, o que é um oleiro, o que é que faz e quem é o barro, quem é o vaso, quem é que constrói o vaso. Será que quem tem mais autoridade, quem tem mais valor é o vaso ou aquele que fez o vaso? Qual a importância de um para com o outro? Faça a pergunta para os seus alunos e deixe a Deus usar a sua turma. Lembrando que é importante você perguntar e não responder. Deixa a sua turma na curiosidade. Aqui é para que você possa saber os conhecimentos prévios dos seus alunos. Dando seguimento. Texto principal. Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Romanos 9, versículo 20. Não tem para onde fugir. O maior é aquele que criou, aquele que formou. Logo, um vaso não pode chegar para o oleiro e dizer, por que você me fez desse tamanho? Por que você me fez desse jeito? Dessa cor, desse tamanho, dessa altura, dessa largura, dessa quantidade. Por que você me fez dessa forma? Não pode perguntar, porque é a decisão do oleiro. O oleiro faz o vaso como ele bem quiser, porque isto cabe a ele decidir. Assim também acontece conosco. Quem somos nós para questionar a natureza divina? Quem somos nós para questionarmos a Deus? Porque Deus formou o homem do jeito que é, com a formação que tem, com a estrutura que tem. Cabe a nós aceitarmos, porque somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Ele que é o Criador, logo Ele manda e nós obedecemos. Vejamos. Resumo da lição. A soberania de Deus garante o sucesso do seu propósito, mesmo que o seu povo esteja em decadência espiritual. A soberania. Deus tem, Deus pode, Deus ele faz. Deus ele tem todo o poder e tudo está debaixo da sua vontade. A vontade do Senhor é soberana, não tem para onde fugir. O ser humano, o seu povo, pode estar em pecado, o seu povo pode estar distanciado,
Mesmo assim, Deus criará as oportunidades para que o seu povo possa se arrepender e assim receber as bênçãos do Senhor. Quando o povo de Israel pecava, Deus levantava o profeta avisando: vai vir consequências. Vocês estarão recebendo o que vocês merecem. Mas se vocês se arrependerem, Deus pode mudar o quadro. Deus pode abençoar a vida de vocês. A decisão é de vocês. Querem a bênção do Senhor? É só se arrepender. Porque a soberania de Deus ninguém pode mudar. Deus é soberano e ponto final. Agora vamos para o nosso texto bíblico. Vejamos. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 15. Recomendo que você faça a leitura compartilhada com seus alunos. Agora vamos para a nossa introdução. Mas antes, eu quero saber o seguinte: quem é que lembra que sinal é esse? Olha, que sinal é esse daqui? Eu falei com vocês na outra lição que eu, pastor Giovanni, estou estudando Libras. Olha, Libras pode ser assim ou pode ser assim também. Isso mesmo, estou estudando, não estou ensinando não. Estou apenas aprendendo. Aqui é o sinal de aprender em Libras. E você quer aprender também, tem interesse? Deixa aqui nos comentários. Como estou aprendendo Libras, pretendo também ensinar algumas coisas a vocês. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse em aprender um pouco e também se você já sabe, fica à vontade, tá bom? Eu não sou professor de Libras não, sou apenas aluno. Na outra semana, por exemplo, eu ensinei como falar a paz do Senhor em Libras. Lembrando, Libras é a língua de sinais dos surdos. Com o sinal da mão em P, aqui a letra P, tá bom? Você vai fazer no sinal de um Z, ó, que é paz, olha, paz. Aqui é um P, aí você vai fazer um tipo Z, que significa paz. Olha, paz, você cruza assim um pouquinho o dedo e faz Senhor. Paz do Senhor. Mas hoje eu quero ensinar uma frase em Libras para que você possa evangelizar uma pessoa surda. Preste atenção, reúne a sua família. E quero saber quem é que vai acertando e também. Olha só a frase, olha. Isso mesmo, olha. Isso mesmo, olha só. Deixa aqui nos comentários que frase é essa. Eu acho que você já sabe, né? Jesus é o único caminho, é a verdade. Olha só a verdade. Bate assim, olha. É a verdade e a vida. Olha só, tipo uma concha e faz assim a vida. Mas lembrando, é assim, ó, balançando, não é batendo. Se você colocar a mão nesse sinal daqui, desse jeito, e bater, significa pecado. Isso mesmo, batendo assim significa pecado. Mas a vida é assim, olha. Então fica, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eita glória! Gostou de aprender? Deixa aqui nos comentários e vamos dar seguimento. Introdução. Nesta lição, veremos o chamado divino para que o profeta fosse à casa do oleiro. Embora a condição dos judeus era de falência espiritual, Deus ainda os amava e chamava ao arrependimento. Eles precisavam permitir ser moldado pelo Criador conforme a sua soberana vontade. Veremos a relação entre a soberania de Deus e a cooperação humana e a restauração de uma nação e que os planos de Deus não podem ser frustrados, pois ele é soberano. Meus irmãos, Deus ele levanta quem ele quer. Já sabemos que Jeremias foi escolhido por Deus para ser profeta. Deus falava com Jeremias para que Jeremias transmitisse ao povo. Aqui, por exemplo, nessa história, vamos perceber que Deus pediu que Jeremias fosse até a casa do oleiro. E lá, Deus estaria revelando a sua vontade, revelando o seu querer, para que Jeremias pudesse entender, compreender e levar a mensagem para o povo. E assim Jeremias fez. E Israel foi impactado com a palavra. Mas será que mudou? Tem pessoas que gostam de ouvir a palavra, acho bonita, acho belas, mas no entanto não muda a sua vida. Será que Israel, após ouvir a mensagem do profeta Jeremias, será que o povo mudou de comportamento? Será que o povo se arrependeu? O que você acha? Já deixa aqui nos comentários e vamos ver a continuação dessa história. Vejamos. Tópico 1. A parábola da casa do oleiro. No item 1.
compreendendo o texto. O vocábulo parábola é de origem grega, cujo significado é colocar ao lado de. Nas escrituras sagradas, o seu uso visa transmitir uma mensagem de valores espirituais por meio de linguagem fácil, já conhecida, favorecendo assim a sua compreensão. No capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, encontramos a parábola da casa do oleiro. Ou seja, a parábola é uma alegoria que traz sempre a mensagem principal de algo cotidiano para que o povo pudesse entender. Existe uma necessidade de entendimento. A parábola vem para facilitar a compreensão. Por isso que normalmente as parábolas vêm de histórias do cotidiano, de fatos, acontecimentos do cotidiano, para trazer assim ou revelar uma verdade espiritual para o povo de Israel. Aqui, por exemplo, é mencionada a história muito rotineira no povo de Israel, que é a construção, a confecção de vasos de barros, onde o oleiro trabalhava, construía, erguia assim vasos, esses vasos de barro, para serviço do povo de Israel. Deus pega algo do cotidiano, leva o profeta Jeremias lá para que ele pudesse ver o oleiro trabalhando em um vaso. E depois desse vaso quebra. E vejamos qual o sentido da casa, qual o sentido do oleiro. O que é que Deus queria revelar para o profeta Jeremias para que pudesse entender e transmitir a palavra do Senhor ao povo de Israel. Vejamos. Por intermédio dela, o profeta recebeu uma clareza, a mensagem de Deus a ser transmitida ao seu povo. Nesta parábola, o oleiro representa o próprio Deus, o Criador. Ele é visto como oleiro trabalhando na formação de um vaso de barro que representa o povo de Judá. Este foi o método que Deus usou para trazer ao profeta uma mensagem de advertência e de arrependimento a Judá. Veja só, Deus escolheu o profeta Jeremias, ok? Deus falava com Jeremias e Jeremias transmitia a palavra ao povo, mas o povo não queria ouvir, o povo não dava crédito, preferiram viver no pecado. Deus então chama o profeta Jeremias, pede que ele vá até a casa do oleiro, observar como o oleiro trabalha com barro, como o oleiro faz assim o vaso. Então Jeremias obedece à voz do Senhor, vai até a casa de um oleiro observar como é confeccionado, como é construído um vaso de barro. Nesse ato de observar, Jeremias deveria entender que o oleiro estava representando Deus, já o vaso estava representando o povo de Israel. Ele precisava compreender isso para levar a palavra do Senhor, porque daria muito mais afinidade, convicção e certeza, porque Jeremias deveria entender a palavra e transmitir ao povo. Agora cabe ao povo obedecer ou desobedecer, aceitar ou rejeitar, porque Deus nos dotou com a capacidade de livre-arbítrio, poder escolher aceitar ou não aceitar, querer ou não querer. Vejamos. Jeremias recebe a mensagem. O profeta recebeu a ordem divina para que se dirigisse à casa do oleiro, sob a promessa de que ele receberia uma nova mensagem ao ser entregue ao povo. E logo que assistiu à confecção do vaso, recebeu a mensagem divina. O trabalho do oleiro era comum nos dias de Jeremias, mas esse fato representou vividamente o controle de Deus sobre o seu povo, demonstrando o seu trabalho em moldá-los e permitir que desfrutasse de seus planos e de evitar o mal que o cercava. Foi, portanto, diante do trabalho de um oleiro que Jeremias recebeu uma mensagem que deveria ser transmitida ao povo. Veja só a preocupação que Deus tinha e tem até hoje, para que o seu povo, o seu profeta, pudesse entender na prática, isso mesmo, pudesse entender e compreender a palavra. Porque na hora que Jeremias estivesse transmitindo, não poderia haver dúvida. Por isso que Deus diz, vai na casa do oleiro, observa, e depois disso eu vou lhe dar a minha mensagem, que você deve transmitir ao povo. Veja só a preocupação que nós devemos entender a palavra, estudar a palavra, para podermos assim ministrar a palavra, pregar. Mas tem pessoas que querem ensinar sem estudar, sem compreender.
Deus não poderia muito bem ter falado com Jeremias e Jeremias transmitir ao povo? Claro que sim, mas nessa história daqui, Deus queria uma compreensão maior. Por isso, vai até a casa do oleiro. Observa ele fazendo, confeccionando o vaso. E depois vou lhe dar a mensagem. Deus queria que Jeremias entendesse a palavra. E depois a mensagem seria dada por Deus a Jeremias, para que Jeremias pudesse transmitir ao povo. Aqui já fica o ensinamento. Nós precisamos entender a palavra, compreender a palavra, para que só depois possamos pregar a palavra. Mas tem muita gente querendo pregar sem entender. Concorda comigo? No item, a mensagem da casa do oleiro. O conteúdo central da mensagem que Jeremias recebeu de Deus na casa do oleiro mostra a seguinte condição de Israel. O que faltava era adoração genuína. Judá praticava a idolatria. Com base no que viu na casa do oleiro, a mensagem de Jeremias desvendou a raiz da idolatria que imperava, pois, diante da palavra do Senhor, ele dizia: andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração, pois eles estavam mergulhados em vaidades. Substituir o lugar que pertence somente a Deus em nossos corações é idolatria. Sendo assim, ao afirmar que andaria segundo a sua própria vontade, Judá estava colocando Deus de lado. No entanto, a mensagem que Jeremias recebeu na casa do oleiro afirmava o controle do Senhor como soberano e que tem o seu povo em suas mãos. A mensagem não tratava somente da soberania de Deus, mas também da sua longanimidade. Nela havia tanta advertência quanto esperança. Isso significa que o conteúdo dessa mensagem consiste basicamente no interesse de Deus de que o seu povo se arrependesse e aceitasse ser cuidado por ele. Veja só a condição do povo de Israel com relação ao povo de Judá. Estavam em pecados constantes, principalmente por causa da idolatria, e eles não estavam nem aí, nem estavam chegando. Não havia nenhuma preocupação, temor, reverência e adorar a Deus. Cada um estava pensando que não precisavam, que tudo que estavam tendo, recebendo, é porque eles eram soberanos, porque eles eram importantes, por capacidade deles, porque eram inteligentes. Ou seja, toda a vitória que Israel estava tendo, eles atribuíam a si próprio e também aos deuses estranhos. Israel estava na idolatria por completo. Então Deus fala ao profeta Jeremias para ir à casa do oleiro observar o que estava acontecendo. Chegando lá, está o oleiro trabalhando com o vaso, moldando, fazendo, pegando. Então, para que Jeremias pudesse entender que Deus é como o oleiro e que o barro, o vaso, é o povo de Israel. Quem é que tem autoridade? Quem é que pode mandar? Quem é que pode escolher? É o vaso que escolhe ou é o oleiro que manda? Eita! Quem é que molda? Quem é que faz? Quem é que vê o tamanho, a cor, o estilo? É o vaso que escolhe ou o oleiro? Deus queria que Jeremias entendesse que ali estava sendo demonstrada a soberania de Deus. Deus que manda, é Deus que escolhe, é Deus que direciona. É Deus quem coloca a sua limitação, até onde pode ir, até onde pode avançar, o tamanho, a largura, é Deus que escolhe. Ou seja, é o oleiro que tem autoridade sobre o vaso, e não o vaso que tem autoridade sobre o oleiro. Assim também é com o povo de Israel. É Deus que manda, e Israel deve obedecer, para que possa receber a bênção do Senhor. Mais uma observação aqui. Tem muitas pessoas até hoje, igualmente Israel, se achando importante demais. Eita! Tornando-se pessoas até arrogantes, prepotentes, ou deixando de atribuir a Deus as suas conquistas, as suas vitórias. Cuidado para não cair no mesmo erro do povo de Israel. A mensagem de Deus para com Jeremias era que ele pudesse entender que a soberania, o poder de escolha, de decisão, está em Deus. E isso nunca mudou e nunca mudará. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eu preciso da sua opinião. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção.
Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, a soberania de Deus. No item 1, soberania. A soberania de Deus indica sua onipotência, autonomia e independência. Na prática, isso significa que o Eterno é poderoso para fazer o que deseja, é livre para fazer como e quando quiser, além de não depender de nada e nem de ninguém para ser quem ele é. O conceito de soberania divina esteve presente no ministério do profeta Jeremias. Ele falou acerca de Nabucodonosor como sendo uma escolha soberana de Deus. Com grandes são os teus sinais e com poderosas as suas maravilhas, o seu reino é o reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor também reconheceu este atributo divino ao afirmar com grandes são os teus sinais e com poderosas as tuas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Ao assistir o oleiro trabalhando, Jeremias pôde compreender claramente a mensagem de que, assim como o oleiro é livre para fazer o vaso que deseja a partir da argila em suas mãos, assim também o Senhor pode fazer do seu povo o que lhe apraz. A soberania divina, portanto, é o âmago dessa mensagem. Irmãos, vamos entender aqui a soberania. Olha, já vai a primeira dica. Deus é e ponto final. Deus não precisa de ninguém, nem de nada para ser o que ele é. Ele é e ponto final. Ele pode e ponto final. Ele faz o que lhe apraz, o que é da sua vontade, o que ele deseja, porque a sua vontade não depende de ninguém. Deus não precisa ser autoafirmado, não, nada disso. Ele é e ponto final. Quando Jeremias vai observar o oleiro trabalhando na confecção de um vaso, ele pôde entender a soberania de Deus. Porque aquele vaso, aquela argila, não podia escolher nada. Seu tamanho, quem define é o oleiro. Sua largura é o oleiro. A sua estrutura, a sua organização, a sua quantidade, o seu volume, tudo isso é definido pelo oleiro. É ele que escolhe, é ele que define, é ele que faz. E não cabe questionamento. Não tem como o vaso, não tem como a argila discutir com o oleiro. Não tem como definir nada. É o oleiro que é soberano com relação ao vaso, com relação ao pó da terra. Então Jeremias pôde entender que Deus é da mesma forma. É ele que escolhe, ele que define, ele que projeta, ele é soberano e ponto final. Ele faz, ele manda e nós obedecemos. Assim deve ser a postura de um cristão, daquele que teme ao Senhor. Agora, muitas pessoas não conseguiram ainda compreender essa soberania de Deus. Tem pessoas que se acham importante, merecedor, digno, tenta dar um jeitinho. Não adianta. Deus é e ponto final. Dá uma dica aí. Deus não precisa de você, nem de mim, de nada para ser Deus. Tem pessoas que pensam que Deus fica triste, Deus começa a chorar, porque a pessoa disse, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, eu não aceito a Deus. Quem está perdendo é a pessoa.
Deus não precisa do meu louvor, da minha glória, para que possa sentir alegre, para que possa sentir mais motivado. Ele é e ponto final. Agora, eu que dependo de Deus, eu preciso glorificar o nome dele, porque isso é bom para mim. Vai trazer paz para a minha alma e não para Deus. Deus é e ponto final. Ele manda e nós obedecemos. Mas dando seguimento, vejamos. Familiarizado com a soberania de Deus. Quando foi chamado por Deus, Jeremias ouviu, dentre outras palavras, a expressão formar. E esta é oriunda do hebraico yatzor, que quer dizer modelar e também aponta para o ato de criar. Essa mesma ideia aparece na informação formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e é replicada em textos que confirmam o Senhor como oleiro, isto é, ele é o Otsa, aquele que molda o seu povo conforme a sua soberana vontade. É ele que molda, ele que faz, ele sabe o tamanho certo, a estrutura certa, o volume certo, o jeito certo. Então devemos entender que Deus em nossa vida, ele é soberano. Ele escolhe quem ele quer. Vai ser pastor quem ele quer que seja pastor. Vai ser pregador quem ele quer que seja pregador. Vai ser cantor quem ele quer que seja cantor. Porque Deus é soberano. Ele faz o vaso de acordo com a sua vontade. Ele pega o vaso, ele pega a argila, o pó da terra, formado por ele, e ele vai criar o vaso do tamanho que ele quer, do jeito que ele quer, para ser usado como ele quer. Por que isso, pastor? Porque Deus é soberano e ponto final. Dando seguimento. Sendo assim, a partir de sua própria experiência, nenhuma outra ideia sobre Deus tinha mais clareza para Jeremias do que o seu poder de formar, moldar e trabalhar em pessoas de acordo com a sua soberana e boa vontade. Falar do que viu na casa do oleiro como pano de fundo, da intenção de Deus em trabalhar o seu povo e em seu favor falar de algo que Jeremias vivia integralmente. Ele poderia afirmar sobre o poder de Deus em transformar o simples barro em vasos de valor em suas mãos, desde que houvesse submissão ao seu querer. Submissão, aceitar essa chamada, valorizar essa chamada, reconhecer. Irmãos, tem pessoas que querem estar em lugares que Deus não permite. Tem pessoas que querem estar em posição que Deus não colocou. O vaso já foi definido, o seu tamanho, a sua quantidade, a sua utilidade. É Deus que escolhe. Por que escolhe? Porque Deus me fez assim. Quantas pessoas têm vontade de ser algo, mas não têm habilidade, não têm capacidade para tal? Eu já disse aqui por diversas vezes, eu não sei cantar nada. Eita, nem parabéns o pastor Giovanni sabe cantar. Não fui dotado nem um pouquinho de capacidade, porque Deus não me formou. Olha, eu enquanto vaso, não fui feito um vaso para ser cantor na igreja. Eita, mas no entanto estou aqui ensinando a palavra do Senhor. Cada vaso é definido de acordo com a vontade soberana do oleiro, que é o nosso Deus. Ele manda e nós obedecemos. Vejamos. Segundo tópico, terceiro item, a cooperação humana. No texto de Jeremias 18, podemos ver a ação de Deus, do profeta e do povo. Logo, além da soberania divina, haveria também o livre-arbítrio das pessoas em aceitar ou não a mensagem. No entanto, caso houvesse aceitação da mensagem e arrependimento, Deus daria outro rumo à história do seu povo. Veja só, né? Aceitar a mensagem. A mensagem de Jeremias é para que o povo pudesse se arrepender e assim Deus abençoasse o povo, livrasse o povo de Israel da mão do inimigo. O povo tinha a opção. Vocês querem receber a bênção de Deus ou o castigo de Deus? O mal de Deus? Uma observação aqui. Todas as vezes que a Bíblia trata acerca do mal de Deus, está sempre se referindo aqui em Deus permitir que uma nação má invadisse Israel e a destruísse, castigasse. Então aqui não é o mal no sentido de pecado, o mal no sentido do inimigo da nossa alma. Não,
Aqui é o mal, referindo sempre a alguma coisa, uma tragédia, as consequências do pecado. Quando diz que Deus trará o mal sobre Israel, não tem nada a ver com o pecado. Tem a ver com uma nação inimiga para castigar Israel, porque Deus não é o autor do mal. Deixa aqui bastante claro. Quando diz que Deus trará o mal, é o mal, o inimigo que vai vir castigar a nação de Israel. Vejamos. Se houvesse arrependimento, em vez de entregá-lo aos inimigos, ele o protegeria deles. Caso não lhe desse ouvido, o mal seria inevitável. O texto não diz que o oleiro quebrou o vaso, mas que o vaso se quebrou nas mãos dele, como uma indicação de Deus para que, à semelhança daquele vaso, o seu povo se rendesse e se quebrantasse em suas mãos. A mensagem na casa do oleiro também nos mostra que a cooperação humana não invalida a soberania de Deus, assim como a soberania do Senhor não exclui a responsabilidade humana. Israel tinha duas opções. Veja só, Israel tinha duas opções. Qual a primeira opção, pastor? Se arrepender dos seus pecados. Se Israel se arrepender dos seus pecados, Deus estaria protegendo, guardando, livrando Israel do mal. No caso aqui, o mal era Nabucodonosor, o rei, que Deus tinha levantado para castigar o povo. Mas a mensagem de Jeremias para que o povo pudesse se arrepender dos pecados. E assim, Deus livraria Israel da mão do rei da Babilônia. A segunda opção, se Israel não se arrependesse, Deus estaria trazendo o inimigo para castigar o seu povo. A soberania de Deus está em tudo. Não aceitou, tem consequências. Ou seja, a vontade do Senhor será feita. Qual era a vontade de Deus? Primeiro, que Israel se arrependesse e assim Deus protegeria Israel. Qual é a vontade do Senhor? Se Israel não quer a proteção, Deus levanta então a nação inimiga para castigar Israel. Em todas as áreas, a vontade do Senhor vai prevalecer. Agora, se Israel se arrependesse, é aqui que está a questão da cooperação humana. Não é que o homem manda na vontade do Senhor. A vontade de Deus é soberana. Agora, se Israel se arrependesse, largasse o pecado, Deus guardaria a nação de Israel. Deus sempre está esperando essa decisão de escolher o bem ou o mal, agradar ou desagradar, fazer a vontade ou não. Agora, as consequências é certo. Israel tem o poder de escolher aceitar a mensagem ou rejeitar a mensagem. Agora, o que Israel não pode escolher, sabe o que é? As consequências. Porque aí vem a soberania de Deus. Vai acontecer, a consequência será segundo a vontade do Senhor. Israel pode escolher, mas a consequência, quem escolhe é Deus, porque Ele é soberano. Eita glória! Quero saber o seguinte, está gostando? Aprendendo? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. Todas as semanas nós estamos aqui, só falta você se inscrever no canal. Se inscreveu agora? Eita glória, é bênção pura sem mistura. Dando seguimento, vejamos. Advertência sim, esperança e amor também. No item 1, advertência divina. O ministério de Jeremias serviu de sinal ao povo de Israel. E conforme se vê em todo o seu livro, a exortação é a sua tônica. O povo de Judá foi avisado sobre o iminente juízo divino que o aguardava, caso não se arrependesse e permanecesse em seus maus caminhos. Se por um lado Jeremias representava a advertência, a exortação e a punição divina, por outro lado, o exercício do seu ministério oferecia duas certezas ao povo. Deus ainda estava no meio do seu povo e com ele falava. Deus ainda se interessava por seu povo e trabalhava pela sua restauração. A presença de Deus e o seu interesse pelo povo fundamentaram a mensagem recebida a partir do que Jeremias viu na casa do oleiro, a fim de tocar a consciência de Judá, para que voltasse para Deus e se arrependesse de seus maus caminhos. Deus estava chamando a atenção do seu povo. Esta advertência fundamentou-se na capacidade divina de fazer o que bem entende, isto é, tanto manter o plano original, quanto mudar de plano. Irmãos, a soberania de Deus está definida em ponto final. Agora é necessário perceber aqui o quanto Deus continuava amando a nação de Israel.
Deus não queria castigar a nação de Israel. Deus não queria punir a nação de Israel. Tudo isso aqui é consequência do pecado. Já vai aprendendo aí, viu? Deus não tem o interesse de castigar ninguém, punir a ninguém. Deus sabe muito bem como lidar com o seu povo e sabe que tem gente por aí que só consegue entrar no prumo, fazer a vontade dele quando a situação aperta. Deus sabe muito bem. Será que você é assim? E é por isso que ele levanta o profeta Jeremias para trazer a mensagem. Mas a intenção de Deus aqui não era castigar, é para que Israel se arrependesse, largasse o pecado, a idolatria e voltasse para o Senhor. Irmãos, se Israel se arrependessem dos seus pecados, Deus estaria mudando a história. Deus estaria ajudando Israel, livrando Israel de todo mal. E esta era a vontade de Deus. Mas o povo não queria. O povo preferiu o pecado, a desobediência, o afastamento de Deus. E isso é uma decisão, viu? Cada um de nós temos o direito de escolher servir a Deus ou não servir. Digo e repito, o que nós não podemos escolher é o destino final. Eita, é a consequência. Podemos escolher o caminho, podemos escolher a porta, mas o destino já está traçado pelo Senhor. Cada um receberá segundo aquilo que tem feito. O que é que você tem feito? Dando seguimento, vejamos. Uma advertência de amor e de esperança. A mensagem de Jeremias não foi uma demonstração da ira divina contra Judá, mas de sua justiça, que, ao invés de excluir o seu amor, o exalta conjuntamente com a esperança que só em Deus e o seu povo pode ter. Deus afirmou que, à semelhança do vaso nas mãos do oleiro, assim o seu povo estava em suas mãos, assegurando-lhe que poderia descansar em seus cuidados paternos. Deus queria cuidar de Israel, levantar Israel, assim como, presta atenção, viu? Assim como aquele vaso que o oleiro estava fazendo quebrou em suas mãos. Então, ele fez um vaso novo. Deus queria que Israel fizesse a mesma coisa, que o povo de Israel pudesse se quebrar diante do Senhor, se humilhar diante de Deus, para que Deus pudesse fazer desta nação, de Israel, uma nação mais forte, mais poderosa. Mas Deus queria que Israel se quebrasse na mão de Deus, se humilhasse na mão de Deus. Esta vontade, o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Assim também Israel deveria se humilhar, se quebrar diante do Senhor, e Deus faria um grande vaso, uma grande nação, um povo mais forte, mais destemido, mais vitorioso. Mas Israel não quis se quebrar diante do Senhor. Israel não quis se sujeitar à vontade de Deus. Israel não quis se arrepender dos seus pecados. Vou te perguntar, eita glória, e o ser humano? E eu e você? E nós? E seus alunos? Será que nós estamos dispostos a nos quebrarmos diante do Senhor? Será que você está disposto a se quebrar diante de Deus para que você possa mudar de vida, obedecer mais, orar mais, buscar mais, se humilhar mais? Será que nós estamos com essa disposição? Ou vamos fazer igualmente Israel? Eita, não se arrepender, não se quebrar. Qual tem sido a nossa atitude diante da palavra do Senhor? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim de que esperais. Toda esta constatação está em conformidade com o pensamento de Deus sobre o seu povo, que eram pensamentos de paz e não para o mal. O Senhor usou o profeta para revelar os seus pensamentos, sentimentos e propósitos para com seu povo, ao afirmar que ele era como filhos preciosos e motivo da comoção do seu coração. Professores, o amor de Deus para com a nação de Israel é algo extraordinário. E o amor de Deus para com a nossa vida também não fica atrás. Não se esqueça, Deus enviou o seu Filho para morrer pelo mundo. Deus amou o mundo, não foi somente a nação de Israel. É por isso que Deus nos dá oportunidade de mudarmos, de melhorarmos, de evoluirmos. Mas tem pessoas que não querem. Mas tem pessoas que não querem evoluir, não querem melhorar, não querem nem o perdão de Deus.
muitas pessoas, ou na verdade as pessoas, não vão morar no céu é porque não querem. Porque o perdão de Deus está para com todo mundo. Deus tem poder, autoridade, condição de perdoar a todos. Qualquer um que se arrepender dos seus pecados vai ter o perdão de Deus. Qualquer um que crê em Cristo Jesus vai ter a salvação. Deus não é limitado. Agora nós temos que tomar a atitude de pedir perdão, se arrepender dos pecados e buscar o Senhor. Será que nós fazemos? Não sei não. Pergunta a sua turma. Vejamos. A restauração de um povo. O interesse de Deus não era destruir o seu povo, mas restaurá-lo. Embora a falta de arrependimento resultasse em sua destruição, ainda com a imagem do vaso sendo trabalhado pelas mãos do oleiro, é possível notar o interesse de Deus em forjar uma Judá forte, preparada e capaz de refletir a sua glória e o seu caráter às nações. Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra por intermédio da descendência de Abraão. O Eterno constituiu Israel como luz para os gentios. A nação e o propósito da existência de Israel como povo de Deus se limitam ao cumprimento de seu propósito de anunciar e tornar as grandezas de Deus conhecidas entre as nações. Em outras palavras, a razão e o propósito da existência de Israel como povo de Deus se limitavam ao cumprimento de seu propósito de anunciar e tornar as grandezas de Deus conhecidas entre as nações. Deus escolheu Abraão. Deus fez a nação de Israel para que esta nação pudesse representar o seu nome, levasse o seu nome nos quatro cantos da terra, o representasse. Deus queria que as outras nações pudessem observar Israel crescendo, se desenvolvendo, adorando apenas o verdadeiro Deus. E que esse testemunho pudesse servir de libertação, de transformação, de pregação do seu querer, da sua lei, para que as outras nações também pudessem observar. Israel deveria ser o modelo, o padrão, para que as outras nações pudessem imitar a Israel e querer servir a Deus da mesma forma que Israel estava servindo ao Senhor. Mas Israel pecou, o pecado bateu muito forte no coração de Israel. Israel acabou cedendo o pecado, abriu mão de servir a Deus para servir ao pecado. Isso é perigoso. Da mesma forma, o pecado bate no nosso coração. Eita, chama pelo nosso nome, pela situação, pela circunstância, para que nós possamos sair da presença do Senhor, mas que possamos dizer não, nos arrepender dos nossos pecados, se afastar de tudo e de todos que nos fazem pecar, que faz nos distanciar do Senhor. Esteja próximo daqueles que fazem você orar mais, buscar mais, participar mais da bênção do Senhor. Se afaste do mal, se afaste do pecado, crente. Chame a atenção dos seus jovens. Vamos apertar o juízo desse povo. Vejamos. Conclusão. O capítulo 18 de Jeremias traz uma mensagem de advertência e de exortação de amor e de esperança a um povo pelo qual Deus tem um amor incondicional, mas que lhe exige santidade e, em alguns momentos, arrependimento e mudança de rota. Irmãos, não é porque Deus permite Israel ser castigado que Deus não amava, que Deus não cuidava de Israel. Deus levantou nações ímpias para castigar, punir Israel, para que Israel pudesse se arrepender. Digo e repito, tem pessoas que só conseguem orar quando a situação aperta. Tem pessoas que só conseguem se arrepender quando acontece alguma coisa ruim. Aí começa a orar, buscar Deus. E eu acho necessário se arrepender antes. Mas tem gente que só o sangue de Jesus. Então, o ato de Deus permitir nações ímpias invadir Israel, castigar Israel, não é por falta de amor. Tudo isso é consequência do pecado. Deus só permitiu porque Israel estava em pecado. Porque Israel não queria servir a Deus. Logo vem também as consequências. Mas nenhum ser humano gosta de sofrer as consequências dos seus atos. O povo só quer receber bênção. Receba bênção, receba bênção, receba. Agora as consequências. O que é consequência?
tudo aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Isso é consequência. As pessoas querem receber o bem de Deus, o cuidado de Deus, mas não querem ter uma vida santa, rejeitar o pecado, se afastar de tudo e de todos que prejudicam a sua vida espiritual. Com isso, meu irmão, a soberania de Deus, a vontade do Senhor vai se cumprir. Deus permite situações para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Será que nós conseguimos? Será que nós temos o coração arrependido? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Deus falou com você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica, que está sensacional. Vejamos. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 4 dos jovens do quarto trimestre de 2025, que traz por título O Vaso Doleiro, a descrição espiritual da nação. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Agora presta bem atenção. Para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar confeccionar 2 cartazes. Isso mesmo, confeccione 2 cartazes. Que pode ser na folha de papel de ofício, pode ser em cartolina, depende do seu tempo e a sua organização. No primeiro cartaz, você vai estar colocando as maldições para Israel. Ei, meu Deus, viu? Isso mesmo, olha, as maldições para Israel. No segundo cartaz, você vai estar colocando as bênçãos para Israel. Você sabe muito bem que Deus prometeu, na obediência, Israel vai ter prosperidade. Mas Deus também disse, se desobedecer, terá consequência das suas atitudes, tá bom? Confeccione 2 cartazes que poderá ficar exposto em sala de aula. Bênçãos de Israel e a maldição para Israel. Você vai pegar também pedacinho de papel em post-it, tá bom? Vai escrever as bênçãos de Israel e as maldições. Escrever ou mandar imprimir, porque vou passar para vocês aqui agora. Quais são as bênçãos destinadas para Israel? Vou passar para vocês. Quais são as maldições, os castigos que Israel receberia por causa da sua desobediência? Vou mandar para vocês também. Você vai estar pegando as bênçãos, escrevendo um pedacinho de papel em post-it e vai distribuir para os seus alunos. Tem aluno que vai estar pegando a bênção, tem aluno que vai estar pegando a maldição. Com isso, você dará oportunidade para que seu aluno esteja lendo. Se ele não souber ler, você faz a leitura. Não tem problema nenhum, tá bom? Ele vai precisar fazer a leitura da bênção ou maldição e ele vai precisar emitir opinião. O que ele acha, o que essa bênção significa ou o que essa maldição representa para o povo de Israel. Ele vai pegar, faz a leitura e você questiona. Irmã Francisca, isso daqui é uma bênção ou é uma maldição? Ah, pastor, isso aqui é uma maldição. E o que está querendo dizer? O que significa? Ele emite a opinião dela e após vem e vai colar no cartaz certinho. Vai pegar e vai colar no cartaz. Eita glória! Assim, no final, você terá 2 cartazes para compartilhar em redes sociais. Por exemplo, né? As bênçãos para o povo de Israel, as maldições para o povo de Israel, segundo a Bíblia Sagrada. Então o aluno pega o papel, faz a leitura, você questiona, é bênção ou maldição? Ah, é bênção, coloca no cartaz da bênção. É maldição, coloca no cartaz de maldição. E assim sucessivamente. Se quiser também, pode levar uma caixa misteriosa. Coloque esses papéis dentro da caixa misteriosa. Cada aluno vai, pega um papel, lê e emite opinião. Se é, não é, se ele entendeu, não entendeu e assim por diante. A criatividade agora é sua. Mas se prepara aí, viu? Pegue sua caneta, seu caderno, porque você pode fazer suas anotações. Vou passar para vocês agora as bênçãos e as maldições para o povo de Israel, de acordo com a sua obediência ou desobediência. Pegou caneta, pegou caderno, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP,
ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro para assim receber todos os nossos materiais, deixo aqui meu WhatsApp, é só entrar em contato conosco. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora anote aí as bênçãos de Deus para Israel na obediência. Exaltação acima das nações. Se Israel obedecer à voz de Deus, seria exaltado acima de todas as nações. Vê Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Bênção nas cidades e no campo. Vê capítulo 28, versículo 3 de Deuteronômio. Fertilidade e multiplicação. Veja versículo 4 de Deuteronômio capítulo 28. Ainda abundância de provisão. Vê no versículo 5. Vitória sobre os inimigos. Aí é bênção, viu? Veja no versículo 7, Deuteronômio capítulo 28. Bênção sobre o trabalho. Deus abençoaria tudo que Israel fizesse, incluindo seus celeiros e todo o trabalho de suas mãos. Isso acontece até hoje. Pensa no povo da prosperidade, é o povo de Israel. Onde quer que Israel coloque a mão, tem prosperidade. É promessa de Deus. Veja isso no versículo 8. Prosperidade na terra prometida, veja no versículo 9. Reconhecimento mundial, todas as nações reconheceria que Israel era abençoada e temeria o povo, veja no versículo 10. Deuteronômio capítulo 28, anote aí. Prosperidade em tudo, veja versículo 12. Ser cabeça e não cauda. Deus prometeu que Israel estaria sempre no topo, liderando e nunca sendo submisso se permanecesse obediente. Veja o versículo 13. Então aqui, passei para vocês agora 10 promessas de Deus. Para quando Israel obedecesse, essas bênçãos estariam acontecendo. Todas elas estão descritas no capítulo 28 de Deuteronômio. Anote aí 10 maldições que viria sobre Israel por causa da desobediência. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Anote aí Deuteronômio capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 26. Você vai conseguir ver todas essas maldições que estariam destinadas para Israel por causa da desobediência. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15 ao versículo 26. Primeiro, maldito todo que fizer ídolos. Veja versículo 15. Maldito quem desonrar os pais. Versículo 6. Maldito quem remover os marcos de propriedade. Veja versículo 17. Maldito quem fizer um cego errar o caminho. Veja versículo 18. Maldito quem perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Veja versículo 19. Maldito quem se deitar com a esposa do seu pai. Veja versículo 20. Maldito quem tiver relações sexuais com animais. Deus tem misericórdia. Versículo 21. Maldito quem se deitar com a sua própria irmã. Versículo 22. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Versículo 23. 10. Maldito quem ferir seu próximo secretamente. Versículo 24. Maldito quem aceitar suborno para matar o inocente. Versículo 25. Maldito quem não confirmar as palavras desta lei. Versículo 26. Então dito, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Você vai pegar, pode ser o versículo, ou pode ser do jeito que eu estou mandando aqui para vocês, tá bom? Ah, e lembrando, se você quiser essa dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog gratuitamente. Não vai pagar nada por isso. Coloca no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adultos e lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também toda a explicação por escrito da nossa aula, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então veja só, você vai confeccionar 2 cartazes. Primeiro cartaz, as bênçãos de Deus para Israel. Segundo cartaz, as maldições de Deus para Israel. E depois você vai estar escrevendo aqui no pedacinho de papel as bênçãos e as maldições. E você vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno pega seu papel, faz a leitura e traz uma pequena explicação. E após isso, ele vai colar
cada lugarzinho certo. Depois, você terá 2 cartazes para compartilhar em suas redes sociais, incentivar os alunos, mostrar para os alunos. Eu só sei que vai ser bênção pura sem mistura. Pergunta a você, gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia que você possa aplicar com a sua turma. Só para o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E que Deus continue nos abençoando cada vez mais em nome de Jesus. Até a próxima Dinâmica Crente. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.